Nós ouvimos pela primeira leitura do livro do Eclesiastes o que aquele sábio falou, que tem tempo para tudo, tem tempo para calar e tempo para falar. Eu penso que agora é o tempo de falar do padre, servo de Deus, José Calvi, porque se ficou calado muitos anos, décadas, sem falar dele. Ele morreu em 1943. Segunda-feira agora nós vamos lembrar, no dia 26, 97 anos da sua morte. E por isso é que segunda-feira, nós da Congregação dos Oblatos de São José, que o temos como membro dessa família religiosa, lembramos de maneira particular a sua pessoa. A Igreja sempre lembra, faz memória de alguém no dia em que ele morreu ou que ela morreu, porque para a Igreja é nesse dia que a pessoa nasce verdadeiramente para a vida eterna. Por isso que nós sempre lembramos as memórias litúrgicas dos santos no dia em que eles morreram. E o padre José Calvi, servo de Deus, José Calvi, ele morreu justamente no dia 26 de setembro. Então, como nós falávamos, é tempo agora de falar desse servo de Deus. Por que é tempo de falar desse servo de Deus agora? Porque ele está em processo de canonização. Já faz um tempinho. O processo de canonização do servo de Deus, padre José Calvi, se iniciou aqui no Brasil, em 2027, aliás, 2007, 2027 nós não chegamos ainda, né? 2007 foi aberto o processo de canonização desse servo de Deus, chamado o processo diocesano, que é a primeira etapa que se faz, onde é constituído um tribunal eclesiástico pelo bispo do lugar, e naquela época foi o arcebispo Dom Moacir Witt, arcebispo de Curitiba, que constituiu o tribunal eclesiástico para dar início ao processo de canonização ao servo de Deus. E isso é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, é uma praxis da Igreja, desde quando ela, há séculos e séculos atrás, faz a canonização dos santos e santas. Mas por que é que o servo de Deus, José Calvi, está num processo de canonização? Muito simples, porque ele foi achado à altura de ser considerado pela Igreja um santo. Naturalmente, foi proposta esta ideia, ou foi iniciado esse processo, porque a Congregação dos Oblatos de São José sempre o teve como um exemplo de santidade, sempre o teve como santo. Mas como nós sabemos isto? Nós sabemos isso das testemunhas que viveram com ele
que conviveram com ele, que conheceram a ele. É por causa disso que foi feita essa proposta ou esse pedido à igreja, e a igreja aceitou esse pedido, iniciando o processo. E o processo é muito longo, ele está apenas dando os primeiros passos. E nesse primeiro passo, que já foi concluído, demandou muitos anos, demandou muito tempo, demandou uma pesquisa da vida do servo de Deus. Foi necessário recolher todos os seus escritos. Ele tem 14, me parece, não me lembro agora, me parece que são 14 cadernos que ele escreveu durante a sua vida, desde quando ele era formando lá em Roma, na Itália, antes de ser ordenado sacerdote. E esses escritos são muito importantes, porque ali nós temos o desejo dele, a vontade dele, os propósitos dele de viver uma vida santa. É muito bonito. Eu que fui ou sou o responsável por esse processo, pela congregação dos Oblatos de São José, fiz esse trabalho, primeiro recolhendo tudo aquilo que tem a respeito, ou que tinha a respeito dele, seja esses cadernos, seja aquilo que foi escrito sobre ele depois da morte dele, seja aquilo que as pessoas testemunharam sobre ele, tanto na Itália, pessoas que o conheceram, particularmente seus colegas de seminário, seus superiores de seminário, pessoas que o conheceram, que testemunharam a vida deste servo de Deus. Depois de recolher tudo isto, tivemos que recolher aqui no Brasil, porque ele viveu aqui no Brasil 20 anos. Ele veio para cá, 20 anos não, 17, 18 anos, porque ele veio para cá em 1926, em setembro, e morreu em setembro de 1943. Então, ele viveu aproximadamente 17 anos aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil também nós tivemos testemunhas de pessoas que o conheceram, de pessoas que conviveram com ele, de pessoas que ouviram falar sobre ele. Pena que nós iniciamos muito tarde esse processo. Iniciamos, como disse, em 2007. Nós deveríamos ter iniciado há 50 anos atrás, ao menos, quando nós tínhamos as testemunhas, várias testemunhas, que viveram com ele. Mas mesmo assim, eu consegui encontrar 4 testemunhas que conviveram com ele. 4 testemunhas que souberam falar a respeito dele. No processo, isso chama-se testemunhas de viso, ou seja, testemunhas que ouviram, que conviveram, que falaram com ele. E são testemunhas belíssimas, são testemunhas que constatam verdadeiramente que José Calvi era um santo, era uma pessoa
que buscava, que se esforçava no dia a dia para viver a santidade. E olha que a vida dele era difícil, porque ele nem devia ter vindo ao Brasil como missionário. Por quê? Porque naquele tempo, quando ele tinha 26 anos, se ordenou sacerdote, ele pediu, suplicou aos superiores para vir trabalhar na missão, porque ele queria consumir a sua vida no trabalho das pessoas mais necessitadas, mais pobres, mais humildes. E foi isso que ele fez, e fez com um exemplo tão grande. Então ele nem podia vir ao Brasil, porque naquele tempo, 26 anos, ele já era doente. Ele já tinha o início da tuberculose, ainda não desenvolvida, mas desde jovem ele tinha o problema da sua saúde. Portanto, ele não estava apto para vir num lugar desafiador, como era naquele tempo, sem os recursos, sem os meios, sem a medicina que temos hoje. Mas de tanta insistência, ele veio ser missionário aqui no Brasil. E a sua vida aqui no Brasil foi gasta totalmente para servir os irmãos e as irmãs, com toda a dificuldade que ele tinha. E olha que ele trabalhou nos anos que ele estava aqui. Ele trabalhou no início num educandário de meninos abandonados, meninos que vinham de famílias desestruturadas, meninos que tinham grandes problemas. Ele trabalhou primeiro ali, dando o exemplo para aqueles meninos que o adoravam. Depois ele trabalhou numa comunidade. Naquele tempo não era paróquia, hoje é paróquia. Naquele tempo era uma colônia italiana, lá em Curitiba, no bairro da Água Verde. Quem conhece Curitiba sabe onde é a Água Verde. E ali tinha uma capela, e ele trabalhou por quase 3 anos ali neste lugar, e edificou as pessoas. Depois trabalhou por quase 4 anos em Paranaguá, na missão em Paranaguá que os oblatos tinham. Missão dificílima, missão desafiadora, não tinha nenhum recurso. Os padres diziam que naquele tempo não tinha nenhum galinheiro para dormir ou para se abrigar, não tinham recursos nenhum. Além do mais, o clima de Paranaguá é um clima muito difícil, porque é sufocante, porque faz muito calor. E ali, José Calvi trabalhou 4 anos, já com a doença bastante avançada. E sabe qual que era o problema que ele tinha? Que atacava os pulmões, como nós sabemos. A tuberculose ataca os pulmões. E a pessoa não pode mais respirar. Dá dificuldade para respirar. Imaginem num lugar sufocante, num lugar calor que nem ventilador tinha naquele tempo. Hoje até os mais pobres podem ter um ventilador, naquele tempo não tinha isso. Num calor sufocante, abafado, com o problema de não poder respirar. E ele viveu com toda serenidade, e as pessoas todas lá de Paranaguá acorriam a ele, iam buscar a confissão com ele, porque achavam que ele era um santo, e saíam edificados cada vez
que se confessavam com ele. E depois ele teve que ir para o sanatório da Lapa, no começo dos anos 30, onde ficou ali por aproximadamente 8 anos, quase 8 anos, internado como doente e como capelão do sanatório da Lapa. E foi ali que a gente conheceu esse pessoal que conviveu com ele e trabalhou com ele, que o conheceram pessoalmente, e eles deram testemunha. Em poucas palavras, Padre José Calvi era um santo. Ele, naquele tempo, o sanatório tinha mais de 100 internos tuberculosos que vinham de todo o Paraná, ali em Lapa. Hoje é um hospital regional, não é mais sanatório, mas naquele tempo era necessário ter o sanatório para tratar da tuberculose. E ele ali se fez um capelão doente junto com os doentes e edificou aquelas pessoas que eram provenientes de vários lugares. Ali tinham protestantes, chamavam-se na época protestantes, tinham católicos, tinham espíritas, tinham ateus, e ele soube edificar a todos. Muitos ali se converteram devido à sua santidade. Muitos ali que não eram nem cristãos se batizaram por causa do exemplo dele. E assim, gente, nós poderíamos ficar aqui falando 1 hora sobre o Calvi, sobre todo o processo, que eu não vou falar agora porque é bastante longo, mas só para dizer o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos para fazer esta lembrança, porque a igreja pede que, enquanto se tem um processo de canonização de um servo de Deus, de uma serva de Deus, enquanto se desenvolve esse processo lá em Roma, que agora está na fase romana, se reze pedindo a Deus a graça da sua beatificação e da sua canonização. E pede que nós rezemos. Eis o que eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui, que acompanharam esse tríodo do servo de Deus, Padre José Calvi, que rezem todos os dias, porque é a igreja que pede. Rezem pedindo pela sua canonização. Rezem pedindo graças a Deus, mediante a intercessão do servo de Deus, Padre José Calvi. Quem concede a graça ou o milagre é sempre Deus, mas Deus concede por meio dos seus santos e santas. Por isso é que nós pedimos as graças de Deus mediante a intercessão do servo de Deus. E é preciso que se faça isso. A Congregação para a Causa dos Santos, que é responsável por todos os processos de canonização na igreja do mundo inteiro, pede que nós rezemos para que Deus conceda a graça de vermos o servo de Deus reconhecido oficialmente pela igreja como um santo. Para nós ele já é santo, não resta dúvida. Para nós ele já viveu toda a sua santidade aqui na terra, mas para que ele possa ser colocado como exemplo oficial para toda a Igreja Católica, é necessário todo esse processo. E a igreja é muito ciosa, a igreja é muito sábia, a igreja é muito prudente, por isso é que tem o processo. E no processo é analisado causa por causa, coisa por coisa. Por isso que teve o tribunal aqui do Brasil,
Por isso que tem outro tribunal lá em Roma, porque está agora na fase romana. E por isso que para ser declarado um servo de Deus bem-aventurado, é preciso que haja um milagre. E para acontecer um milagre, é muito difícil. Nós sabemos disso. Milagre nunca acontece de qualquer jeito. E a igreja, para constatar um milagre, ela tem uma equipe de médicos, 5 médicos. E esses médicos analisam o fato cientificamente, sem nenhuma interferência de fé ou de qualquer outra coisa, simplesmente baseado na ciência, até que eles cheguem a um momento que digam: esse fato não tem explicação, esse fato é um milagre. Nós só podemos dizer que é um milagre o que aconteceu. Então aí sim, a igreja vai reconhecer o milagre. E portanto nós precisamos pedir graças a Deus para que Ele conceda as graças e conceda também o milagre. Nós temos muitas graças que foram já relatadas. Temos um punhado de relatos de graças, e até alguns falam de milagre, mas quem vai analisar é Roma, através da intercessão do Padre, servo de Deus, José Calvi. Tudo aquilo é mandado para lá. Nós mandamos um punhado já de graças. E aí eu queria dizer para vocês, eu que sou responsável dessa causa pela sua canonização, que façam isso. Peguem o santinho do servo de Deus que tem aqui no santuário, rezem todos os dias a oração pela sua canonização, rezem pedindo graças. Quando forem visitar um doente, ou quando tiverem um doente, levem a oração, o santinho do servo de Deus, porque ele foi um doente, ele trabalhou com os doentes, ele cuidou dos doentes tuberculosos lá no sanatório da Lapa. Vamos pedir as graças a Deus, e se quem sabe até Deus conceda, porque Deus concede, a graça do milagre para nós o termos como santo oficialmente reconhecido pela Igreja. Hoje nós não falamos de nenhuma virtude dele, não falamos de nenhum exemplo dele, não falamos de nenhum propósito dele. Tem tanta coisa, mas bastante coisa, mas o tempo não dá. Eu só quis deixar essa visão um pouco geral, assim, ainda com esse tempo um pouco corrido, para que nós entendamos o porquê nós estamos aqui rezando hoje, pedindo pela canonização do nosso servo de Deus, uma pessoa extraordinária. Quem conhece a sua vida fica fascinado por aquilo que ele realmente viveu, no amor a Deus e no amor ao próximo.